Olá, povo abençoado do Senhor. Aqui estou eu de volta, pastor Valdir Rodrigues, pastor da comunidade evangélica Graça Plena, igreja esta situada na cidade de Belfor Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Bom, eu estou aqui hoje para trazer um estudo a você, aonde esse estudo para mim é de suma importância, pois fala de família, fala de relacionamento conjugal, fala de casamento. E hoje em dia, por causa exatamente dos ataques constantes que tem sofrido a família, que tem sofrido os casais que Deus a quem tem unido, é que o Senhor inclinou o meu coração para poder estar ministrando a você essa palavra que vem dos céus, que vem de Deus, para o teu coração, para ajudar você a alicerçar o seu casamento na palavra de Deus. Mas vamos à leitura bíblica, porque antes de qualquer coisa, precisamos estar embasados na palavra de Deus. E eu gostaria de ler com você, começar lendo, porque nós vamos ler dois textos distintos ao longo do nosso estudo. O primeiro encontra-se no início de tudo, no princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 2. Abra a sua Bíblia, por favor, se você puder, se você estiver em casa, sentado em algum lugar, mas se você estiver dirigindo ou andando, fazendo a sua corridinha, né, ouvindo através do fonezinho de ouvido, aí claro que não dá para você ler a Bíblia. Mas se der, faça comigo, se não, acompanhe. Diz assim Gênesis, lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, 2:18. Disse mais o Senhor Deus, olha o que Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que palavra bonita! Que texto esplendoroso, pois aqui fala exatamente da criação da mulher e da forma como ela foi criada, da forma como ela foi formada. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. O nosso Deus é um ser estupendo. Ele realmente é El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Todo poder está contido em suas mãos e através da sua palavra tudo se forma, tudo ganha vida, tudo passa a existir, inclusive a mulher. Aqui nós estamos diante de um texto onde Deus havia criado o homem e a este havia colocado no jardim do Éden um chamado paraíso, um jardim chamado paraíso, para que o homem ali pudesse viver eternamente e ter comunhão com Deus, que foi o seu Criador. E todo entardecer, a palavra do Senhor diz que o Senhor vinha para poder ter com o homem, para poder conversar com ele, para ter momento de comunhão com ele. E chegou o momento onde Deus havia chamado o homem com o nome, no caso, Adão, né? Deu a este o nome de Adão, e falou para ele colocar o nome em todos os seres vivos que ele, Deus, havia criado. Então Deus passou, quer dizer, o homem, Adão, passou então
a dar o nome a todos os animais, a todos os seres vivos que o Senhor Deus havia criado e colocado ali no jardim. Ele chamou a girafa, sabe? Ele chamou elefante e a sua fêmea, né? No caso, a elefoa. Ele foi dando nome ao boi, à vaca. Ele foi dando nome a todos os animais. Mas, porém, Adão, neste momento, quando ele passa a dar nome a todos os animais, ele nota uma coisa interessante que eu acho que até então ele não havia percebido, que todo animal macho existia ao lado dele uma fêmea. O elefante, ele não estava só, tinha a elefoa ao lado dele. Tá? A girafa, e ali estava o seu girafa, o girafa e a girafa. Estava ali o boi e a vaca. E ele começou a estranhar, porque ele começou a olhar para o seu lado e ele começou a perceber que não havia ninguém ao lado dele, nenhuma outra espécie humana que pudesse estar o acompanhando, e nesse caso aqui uma fêmea. Então a Bíblia diz que Adão se entristeceu. E a Bíblia diz que tudo que Deus havia criado, se você começar a ler desde o capítulo 1, e vai ver que Deus criou a tarde, o dia, e o primeiro dia disse que foi bom. Aí no segundo dia Deus criou isso e foi bom. E assim ele foi criando as coisas, e no final ele disse, e foi bom, e era bom, e foi bom, bom, e era bom. Até que chegou nesse momento, quando a gente começa a ler esse texto aqui no capítulo 2, versículo 18, que a Bíblia diz que Deus percebeu algo que não foi bom. Alguma coisa que ele deixou de fazer, não é que ele fez e foi ruim, porque tudo que Deus faz é perfeito, mas alguma coisa que ele ainda não tinha criado, ele disse, isso não foi bom. O quê? Ou seja, eu deixar de ter criado isso. E no caso ele estava se referindo à mulher, para estar ao lado do homem. Ele falou, poxa, eu ainda não criei isso não foi bom, porque eu já estou vendo em Adão uma tristeza por não ter uma companheira ao lado dele. E a Bíblia começa dizendo que, diz assim o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguns pontos eu já quero começar a destacar nesse primeiro versículo 18 que eu acabei de ler. Primeira coisa, né? Deus cria para Adão uma mulher para ser auxiliadora. Deus não criou a mulher para governar o homem. Deus não criou a mulher para subjugar o homem. Um dos grandes erros que tem acontecido em nossos dias, e não somente agora, mas já há algum tempo atrás, mas a tendência está piorando, é que as mulheres querem a sua independência. Independência do homem. Ela não quer depender do homem para nada. Ela quer viver a sua autossuficiência, sabe? Ela, inclusive, até na área sexual. Se você já parou para observar, e é claro que já parou, porque isso é a coisa mais notória nesses últimos tempos, é que a mulher também não quer mais ter o homem como seu companheiro, mas ela quer ter como seu companheiro uma outra mulher. Uma mulher do mesmo sexo, sexo feminino. E isso já vai contra a vontade de Deus, porque Deus não criou para ser dessa forma, mulher com mulher e homem com homem. Ele criou casal para poder gerar filhos, para poder trazer filhos a este mundo, para dar vida a outros seres humanos. Tá? Então, Deus cria a mulher, e a mulher para ser auxiliadora, mas a mulher pede independência do homem. E ela, hoje em dia, ela quer peitar o homem, ela quer mandar mais do que o homem. Por causa da necessidade dela ter que trabalhar, e isso não somos contra, porque às vezes a mulher precisa deixar o seu lar para poder auxiliar o homem, mas às vezes, por causa disso, um dos motivos, ela se sente já independente e livre do homem, principalmente se ela passa a ganhar mais do que o homem. Porque o homem, desde quando casa, ele já tem que começar a trabalhar, porque ele tem que trazer sustento. E enquanto a mulher está em casa, muitas vezes ela está fazendo curso, o marido está pagando curso para ela, está pagando faculdade, coisa que no momento talvez ele não possa fazer. E com isso, então, ela vai adquirindo um grau de conhecimento maior e melhor para poder encarar o mercado de trabalho e ali conseguir um emprego melhor. E o que acontece?
Porque o homem tem que trabalhar e muitas vezes investir na vida da mulher que está em casa e tem uma disponibilidade, principalmente quando ela casa e ainda não tem filhos, ela cai dentro dos estudos, aí daqui a pouco ela se forma na faculdade, coisa que o marido não conseguiu se formar na faculdade, mas foi ele que abençoou ela, e aí agora quando ela vai cair no mercado de trabalho, ela já começa arrumando um emprego dentro daquilo que ela se formou, ganhando 2, 3, 4, talvez até mais vezes do que o seu marido. E com isso, ela já se acha que ela pode mandar, porque ela está colocando uma TV melhor dentro de casa, aquela geladeira que o homem tinha comprado para ela já não presta, mas como o salário dela é bom, ela vai e me compra uma geladeira dessa de última geração, porque o salário dela dá. Então ela começa a melhorar a casa por causa do salário que ela tem. E com isso, faz com que ela olhe para o homem como: você depende mais de mim do que eu dependo de você. Aí a mulher, ao invés de ser auxiliadora, ela começa a querer mandar, ela começa a querer determinar ordens e regras dentro da sua casa. E isso é antibíblico, não vai dar certo, porque não foi isso que Deus botou. E ele continua: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea vem de idoneidade, ou seja, uma mulher experiente, uma mulher cascuda, uma mulher que tem os seus atributos voltados para dentro de casa, para poder auxiliar o seu marido com experiência naquilo que ela está aconselhando o seu marido. E a Bíblia diz, através do grande sábio Salomão, que a mulher sábia, que vem de sabedoria, ela edifica, ela faz com que o seu lar cresça. Ao contrário, ele continua dizendo, o sábio, mas as tolas, com as suas próprias mãos, destrói o seu lar. E quando a mulher se torna tola? Quando ela deixa de ser auxiliadora para querer ser mandona, para querer ser o cabeça de dentro do lar. Mulher, você pode ganhar muito mais do que o seu marido, mas o marido é o sacerdote do lar. O marido é o chefe do lar, não é você. Não é você. E como foi a criação de Deus em relação à mulher? Você sabe que Deus, ele criou o homem do pó da terra. Você lembra disso? Só você ler um pouquinho mais atrás, que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Mas a mulher não foi criada do pó da terra. A mulher foi criada do próprio Adão, de uma parte do corpo humano de Adão. Olha que coisa interessante. E da onde veio esta parte do corpo do homem? Veio de uma de suas costelas. Costela essa que protege o coração. Veio de pertinho do coração e ele tirou uma de suas costelas e através dessa costela ele fez essa mulher tão maravilhosa e trouxe Adão. E Adão olhou para aquela mulher e disse assim, ó, esta será chamada varoa, porque ela foi tirada do varão. Ela não foi tirada do pó da terra como Adão. Ela foi tirada da costela de Adão. Por isso ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. O versículo 24 diz assim, ó, isso é para o casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e ele se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, irmão, tem um mistério tão profundo, mas é um mistério revelado. Muitas vezes você não entende, porque para se entender a palavra de Deus, o mais simples e humilde entende. Não precisa teólogos, doutores, PhD nisso, daquilo outro, sabe, formado em bacharel em teologia, nada disso. O que precisa, isso sim, para todos, desde o leigo, que lê a Bíblia ali, sabe, mais a serpente, ele fica soletrando para ler, até o mais ilustre formado na faculdade de letras. O que precisa para ambos entender a Bíblia Sagrada, como eu disse, não é formação, mas sim oração. Oração. Tanto o que tem mais estudo, como aquele que estudo nenhum tem, quase tem, como foi o caso do apóstolo Pedro, que a Bíblia foca, que os estudos, os historiadores levam, por causa dos pergaminhos que Pedro escrevia, diz que ele escrevia palavras assim, quem não tem muito conhecimento de escrito, e trocava letras, o L pelo R, igual Cebolinha, fazia aquelas coisas todas, ele era um iletrado.
Mas ele tinha um poder, irmão, de Deus na vida dele, que onde ele passava, se havia um doente, a sombra dele curava. Porque a formação dele não estava em estudo, mas estava em se submeter a Deus e ser uma pessoa que se lançava ao Senhor. Então, para poder se entender isso aqui, irmãos, seja um ou outro, tem que ter uma vida de oração. Antes de ler a Bíblia, ore primeiro e peça ao Espírito Santo para estar revelando o que está por trás da letra. O que está por trás da letra. E quando diz aqui, deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, primeiro eu vou dar uma pausa aqui, se une. O que é unir? Unir não é estar junto, irmão. Presta atenção, unir não é, eu disse, não é estar juntinho assim, ó. Ó, aqui andando, o homem aqui a mulher, juntos andando um lado. Não, não é. Unir não é isso. Unir, irmãos, é você pegar um copo de café e você derramar dentro desse copo de café o leite. O que acontece? O leite se misturará ao café. Inclusive, a cor de ambos mudarão, formando uma terceira cor. É ou não é verdade? O preto não será tão preto, passará a ficar um pouco mais claro, e o leite, que é branquinho, não ficará tão branquinho como antes, mas passará a ficar um pouquinho mais escurinho. E tenta depois separar o leite do café ou o café do leite. Você não consegue, porque ali sim, eles se uniram, formando, por isso que vem depois, tornando-se, deixarão os dois de ser uma carne, deixarão de ser duas carnes, para ser uma carne só. Por isso que, quando você bota o copo de leite aqui, o copo de café aqui, no momento são dois. Mas a Bíblia diz que eles deixarão de ser dois para ser um. E quando isso acontece? Quando você vem com o terceiro copo vazio, à frente dos dois, e esses dois são derramados ali, eles agora não são mais dois, mas eles são um só, o café com leite. Isto é que Deus uniu. Não tem como romper, não tem como separar em hipótese alguma. Por isso que a Bíblia diz, aquele a quem Deus uniu, café com leite, não separe o homem, porque Deus misturou entre eles, formando uma só carne. Isso é um mistério. Que coisa tremenda é você saber isso. Mas o casamento hoje tem sido o quê? Banalizado. O casamento hoje não tem mais o valor bíblico, aquele valor que a Bíblia dá. Por isso que nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que somos cristãos, nós lutamos pela permanência do casamento. Você liga a TV hoje, é só aberrações. Eu quero dizer para você que é apresentador da Globo, da Band, seja de qual emissora for, que fala contra o casamento, ou que diz que casamento, casa, não deu certo, separa. Poxa, tem pessoas que eu gosto como apresentadores de TV, sabe? Assim, pelo seu jeito e tal, mas muitas coisas que ele fala que vem de encontro à Bíblia, eu fico chateado, eu fico triste e oro a Deus para que essas pessoas um dia tenham os seus olhos iluminados e venham mudar o seu entendimento quantas coisas que ele muitas vezes, ou ela, né, falam ali nos seus programas de TV, banalizando o casamento, banalizando essa união de Deus, banalizando este projeto de Deus chamado casamento, que é para sempre. É para sempre. E eles falam, não deu certo ali, mas vocês são amigos, né? O importante hoje é ser amigo. Aí vem o outro que está sendo entrevistado, eu já estou no meu terceiro casamento, no meu quarto, mas eu me relaciono muito bem com as minhas 3 primeiras esposas. Aí o apresentador, é isso aí, é assim que tem que ser. Esse negócio de ficar brigando, de ficar com rincha, mas acaba apoiando, de certa forma. Uma coisa favorável a ele é, realmente, não tem que ter briga, não tem que ter desavença, até porque muitos desses casamentos têm filhos. Mas o que acontece? De certa forma, isso é uma coisa boa, ele falar que não tem que ter briga. Mas o errado é você acabar dizendo que é bom, que não tem nada a ver, você agora tem um quarto casamento, desde que você se relacione bem com as outras esposas. Está errado, com os outros maridos. Não é. Isso é banalizar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou. Você não pode agir dessa forma. Está errado. E você que é apresentador, apresentadora, que dá força por falta de conhecimento, eu quero acreditar, queira ou não queira, você vai prestar conta um dia a Deus por tantos casamentos feitos. Por que as TVs hoje não têm apresentadores que falam, gente, o casamento é para sempre, lute,
sabe, para que o casamento dure, lute para que o casamento seja eterno, ame a sua esposa, ame o seu marido, respeite, perdoe na falha dele, e você que está errando o tempo todo recebendo perdão do seu cônjuge, pare também de errar, pare também de toda vez saber que ele ou ela vai lhe perdoar e você continua errando, em nome de Jesus. Isso só vai trazer sofrimento para vocês e principalmente para aqueles pequenininhos que veio do relacionamento de vocês, chamados seus filhos, que vão sofrer com a separação do papai e da mamãe. Então, quem Deus uniu, não separe o homem. Mas eu quero ir para um outro lado mais polêmico, que fala a respeito do divórcio, que é exatamente isto que muitos apoiam, o divórcio, banalizando o casamento. E eu quero ler um texto aqui, talvez alguns vão dizer, aí, pastor, até o senhor está lendo. Não, vamos ler. Já oramos, o Espírito Santo nos revela o que está contido nesses versículos que nós iremos ler agora. E eu gostaria de chamar você para abrir, se possível, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3 em diante, onde o título é A Questão do Divórcio. E chegaram para Jesus, aqui agora nós estamos na época de Jesus, o Filho de Deus, que esteve entre nós, e os fariseus, os saduceus, aqueles doutores da lei, chegaram perante Jesus, porque enquanto Jesus estava na face da terra, cumprindo o seu ministério durante os seus 3 anos, né? Porque ele começou a exercer o seu ministério aos 30 e aos 33, 3 anos depois ele foi crucificado. Durante esses 3 anos, ele curou, ele abençoou, ele transformou vidas, mas ele foi perseguido durante os 3 anos por causa dos fariseus daquela época. Fariseus eram pessoas que se faziam cumprir a lei à risca. Eles eram rigorosos, esses fariseus, porque eles não aceitavam ninguém que vinha falando ou que era contrário à lei. E que lei é essa? Estou falando da lei de Deus. Mas aqui nós estamos falando agora que o Filho de Deus, ele veio nos trazer a graça, porque o ser humano não estava aguentando cumprir a lei. Não que a lei fosse ruim, que a lei fosse errada, não. É nós, por causa do nosso corpo pecaminoso, não conseguimos andar segundo os ensinamentos da lei, que é pesado demais. Então, o que Deus veio fazer? Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos trazer a graça. Mas a graça não anula a justiça de Deus. Eu quero deixar claro aqui. A graça é apenas para nós não sermos condenados no fogo eterno. Mas a graça não anula a justiça de Deus. E nessa graça que Jesus veio trazer, ele veio trazer uma exceção quanto ao divórcio, coisa que ele não queria. Mas vamos prestar atenção aqui. Mateus 19, versículo 3 em diante, diz assim: vieram a ele, quem veio a ele? Quem é ele? Jesus. E quem veio? Os fariseus, os saduceus, a população. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam perguntando: ô Jesus, olha só, eles querendo pegar Jesus para dizer que ele estava indo contra a lei. Ô Jesus, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo, porque a lei diz que não podia se repudiar a mulher, tá bom? Então respondeu ele, quem? Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Lá onde a gente leu ainda há pouco, lá em Gênesis, e que disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá, café com leite, a sua mulher, tornando-se os dois, leite e café, mistura no terceiro copo, uma só carne, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne, copo, café com leite misturado. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui Jesus, ele repete tudo que estava na lei que nós acabamos de ler. Ele não fugiu nada, seguiu a risca, mas preste atenção que não acabou a leitura. Versículo 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha, Moisés havia dito que era permissível dar carta de divórcio e repudiar sua esposa. Vamos continuar lendo. Respondeu-lhe Jesus, sabe por que Moisés fez isso? Por causa, versículo 8, da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar, ou seja, mandar embora, deixar de lado, abandonar a sua mulher.
Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ele volta a citar lá Gênesis, mas lá em Gênesis não era assim. Eu, porém, aí agora vem Jesus, a graça personificada em pessoa aqui entre nós. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, ou seja, quem mandar a sua mulher embora, quem negar a sua mulher, sabe, quem der divórcio à sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, primeiro ponto, Jesus está dizendo, se a sua mulher cometer adultério contra ti, adulterar com outro homem, quer dizer, arrumar um homem, cometer adultério, ter relações sexuais, então eu permito que haja divórcio. Mas vamos entender, ainda tem mais mistério aqui. É isso aí. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Vamos lendo por etapa, porque é muita coisa. Jesus está dizendo, o marido separou da sua esposa, mas não foi porque ela cometeu adultério. Foi por causa de incompatibilidade de gênero. Foi por causa de... não está dando mais certo. Igual hoje, acabei de falar aí que as pessoas falam, que os apresentadores apoiam. Não deu certo, separa. Sabe? Está dando um probleminha entre você. Melhor separar agora e se tornar amigo do que... Então, dizendo, mas se alguém separar que não for por causa de relação sexual ilícita e se casar com outra mulher, esse cara que se separou dessa mulher, mas não foi por causa de adultério, foi por causa dessas bobagenzinhas, o amor acabou, o amor esfriou, ou por causa do dinheiro, ou por causa dele, e casar com outra, ele vai estar em adultério. Por quê? Porque a separação não foi por adultério. Então ele acaba cometendo um adultério, mas tem mais. E o que casar com a repudiada comete adultério. Que coisa, olha só. É difícil, mas dá para entender. Esse homem... Vamos pegar aqui, meu celular, 2 canetas, vamos lá. Este homem separa desta mulher, mas não foi por relação sexual ilícita. Preste atenção, não foi. Ele então veio e se casou, esse homem aqui se casou com essa mulher. Esse homem casou então com essa, separou dela. Esses dois aqui cometeram adultério. E aí vem um terceiro homem, aí vem um outro homem e casa com essa mulher aqui que foi abandonada pelo marido. Comete adultério também. Tanto este casal, como este aqui, ambos estão cometendo adultério, porque a separação destes dois aqui não foi por causa de infidelidade conjugal, não foi por causa de adultério. E aí esse aqui separa dessa, casa com essa, e essa aqui vai, conhece esse e casa. Os dois casais estão em adultério. Versículo 10, calma. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, aí ele diz, então é melhor não casar. Então não convém casar. Se for para viver uma vida assim, porque o homem, ele diz assim, é lícito da casa de divórcio, sim, mas por causa Moisés deu, por causa da dureza do vosso coração. Porque, irmãos, sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Uma coisa que você agora vai falar, pastor, aí também é demais, né? Sabe o que é? É que se chegar ao ponto, sabe, de houver adultério entre esse casal aqui, aqui está um casal, seja o marido ou seja a esposa que cometeu adultério e o outro descobriu, Deus está dizendo, por causa da dureza, porque ninguém quer, eu não aceito a minha esposa ter ido para a cama com outro homem, e agora eu sei que um outro homem teve deitado com a minha esposa, eu vou perdoar? Tá maluco? Jamais eu vou querer mais, eu vou ter nojo da minha esposa. Deus me livre eu me deitar com ela novamente. E a esposa, por sua vez, dizendo a mesma coisa em relação ao adúltero, que adulterou o marido dela. Eu queria meu marido, eu confiei nesse crápula, eu confiei nesse homem, e aí ele foi e se deitou com outra mulher, e era um amigo, uma desconhecida, mas de maneira nenhuma eu tomei nojo dele. Não, eu quero o divórcio. É permitido o divórcio. Mas Jesus só falou, só é permitido por causa da dureza do coração, ou seja, porque a pessoa não tem condição, não consegue perdoar o outro. Mas ele quis dizer, sabe o quê? Mas se você lutar contra, fizer um tratamento para que haja perdão, esse seria o caminho perfeito, o caminho ideal para que o casamento não fosse destruído, que o que foi traído tenha
condições, mesmo que passe por tratamento psicológico por um tempo, para poder perdoar o adúltero ou a adúltera e eles ainda continuarem ainda no convívio do relacionamento. E este que cometeu o adultério, seja o homem ou a mulher, que ele tenha paciência, que é o que é mais difícil, para suportar durante meses, talvez até alguns anos, o outro cônjuge, o que foi traído, te tratando mal, tratando com indiferença. Sabe assim, não me toca agora não tenho condições de ver você me tocar não. Eu tô perdoando você, estou no tratamento psicológico, estou na igreja em oração, os irmãos têm orado, as irmãs têm orado por mim, para que isso venha sair do meu coração. Então esse que está aguardando tem que ter paciência, foi ele ou ela que cometeu o erro. Já tem que levantar as mãos para o céu e dar glória a Deus, porque o outro ou a outra, né, o cônjuge, está aceitando ainda conviver, está aceitando passar por um tratamento psicológico ou de oração na igreja, para poder realmente liberar o perdão e ver se eles voltam novamente. E eu já vi muitos casais assim, irmão. Não vem dizer que não tem como não. Não vem. Não vem. Tem muitos casais que vivem hoje que no passado foi traído pelo seu cônjuge. O cônjuge traiu, passou por um tratamento psicológico, passou por um tempo, e hoje eles vivem novamente perfeitos. Eu vou mais profundo. Na nossa igreja, nós temos o curso, agora está parado, Casados para Sempre. Já viu falar no Casados para Sempre? É um trabalho que veio lá de fora dos Estados Unidos por um casal que eu não me recordo o nome agora, me perdoe, porque eu não estou à frente. Tem um casal na igreja, Rodrigo e Edna Diaco, que estão à frente desse trabalho na nossa igreja, e eles criaram isso aí depois de traição entre eles. E quando eu fui fazer o curso aqui para implantar na nossa igreja, para saber como é que era, é um curso de um dia inteiro ou dois, não me recordo agora, eu fui fazer lá no Meyer. Eu e a minha esposa. E o líder regional aqui no Brasil, estavam presentes, o casal estava presente lá. Inclusive, o marido, ele era oficial do Exército. Oficial do Exército. A minha esposa, ela tinha... Eu não sei se ela era psicóloga, me perdoe, eu não vou querer aqui, eu não lembro, mas ela tinha uma função legal. E ele traía muito ela antes de se converter ao Senhor Jesus. Mas ele traía muito. E depois ela descobriu. E quando ela descobriu, ela quis separação. Ela não queria nem olhar para a cara dele, mas nem pintado de roxo, como fala aí, né? Nem pintado de roxo queria. Mas aí Deus veio, entrou na história, esse homem se converteu e passou um tempo... Aí ele contando a história, ele disse que passou o pão que o diabo amassou na mão da esposa, mas porque ele errou com ela. Então ele tinha que agora se subjugar, entre aspas, né, a rejeição que eu me refiro, a forma fria dela tratar, por causa do erro dele. E ele aguentou firme, Deus restaurou essa mulher, depois de um bom tempo, ela conseguiu realmente perdoar ele, e eles com filhos. Conseguiu perdoar, ele foi batizado na igreja, que é a Igreja Batista, ele foi batizado, sabe? E depois de um tempo, ele começou a entrar no grupo de casais, ele passou a liderar o grupo de casais na igreja, e ele nunca deixou de contar essa história. Mesmo sem ter, poderia ter vergonha, mas ele não tinha, para poder edificar outros casamentos que estavam passando pelo mesmo jeito. Tipo, bom, se Deus fez comigo e com ela, vai fazer com você também que está passando por isso. E aí, irmão, ele foi crescendo tanto com a sua esposa dentro do âmbito casal, família, que hoje ele é, como eu falei, líder regional no Brasil do Casados para Sempre. Deus restaura sim. Deus faz, Deus permite que uma pessoa consiga perdoar se ela buscar tratamento, e o outro tem que ter paciência para aguentar. Tem que ter paciência para aguentar. Mas é por isso que Deus falou, por causa da dureza do vosso coração, foi permitido dar carta de voto, porque vocês não querem perdoar. Vocês gostam muito de receber perdão. Vosso Deus vos perdoa todo dia. Todo momento nós somos perdoados por Deus. A gente recebe perdão a todo momento. Mas quando se trata de nós perdoarmos, principalmente quando se trata em relação a casamento, meu Deus, eu até vou aplaudir ao Senhor por aqueles que conseguiram fazer isso. Conseguiram perdoar. Vocês estão parados por Deus, vocês estão parados pela Bíblia Sagrada. Aí, para nós fecharmos o pacote aqui, então ele falou assim, então é difícil o homem se casar, né? Disse os fariseus. Versículo 11, Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, ou seja, de não se casar, mas apenas aquele a quem é dado.
Aí eu não vou ler o outro, porque aí fecha o pacote. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aqui, Jesus fala de 3 eunucos. Eunucos são aqueles que lutam contra o desejo sexual. E eu vou explicar como. Lutam contra o desejo sexual. E existem 3 formas, que foram os 3 casos que Jesus citou. Uns são aqueles que nasceram assim. Não são homossexuais, irmãos. Não são homossexuais. Não confunda isso. São pessoas, aí quando assim, aquele é quem é concedido. Deus, na sua soberania, fez com que pouquíssimos homens, e eu cito um deles, sabe quem? O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que não foi casado. Pedro já era o contrário. O apóstolo Pedro, ele era casado, tinha esposa, filhos e sogra. Tá na Bíblia isso. Agora, Paulo não. Paulo, ele foi eunuco. Ele preferiu, mas ele está enquadrado no outro ponto. Tem uns que já nascem vindo de Deus, essa concepção de não ter desejo sexual. Então eles se lançam no reino de Deus e servem a Deus e sem ser casados. Porque Paulo mesmo disse, esse Paulo que é eunuco, né? Mas ele se fez eunuco, eu vou chegar lá. Esse Paulo, ele mesmo diz assim, ó, o casado, ele tem que dar conta do reino de Deus e da família, então ele fica dividido, porque ele não pode deixar a família por causa do reino de Deus, mas ele também não pode deixar o reino de Deus por causa da família, mas a família tem prioridade, então ele fica dividido. Agora, aquele que não é casado, ele serve 100% ao reino de Deus, porque não tem compromisso com mulher nem filhos. Ele não tem, então ele se serve. Então tem uns que Deus deu essa graça de nascer assim, não tem desejo sexual. Não é que ele não tem desejo por mulher e vai ter por homem. Não, ele não tem por um nem por outro. Ele não tem desejo sexual, ele não quer. Ele não pensa em relação sexual, ele não é dele. Agora tem outros, aí a Bíblia diz, que os homens fizeram no quem? Aqueles que tomavam conta das rainhas, dos reis. Entendeu? Esses eram castrados. O rei, que não é bobo, que mandava alguns homens tomar conta do seu harém, então eles eram castrados. Os homens fizeram esses eunucos para poder não abusar das esposas dele. Então esses eram castrados, era na marra, foram castrados. E tem outros que assim mesmo se fizeram. Eu acho, o apóstolo Paulo para mim está enquadrado aí. Você vê que tem alguns padres, né, que andam nessa linha, não casam, porque eles mesmos lutam, mas tu vê que cai muito. Sempre tem um escândalo, alguma coisa, sabe? Porque é difícil, irmãos. O homem é assim mesmo fazer. É bom quando esse já vem da parte de Deus. Porque como ele não tem desejo sexual, então ele não vai ter tentações. Mas quando é um homem que se faz a si mesmo eunuco, para poder servir o nome de Deus, eu não quero casar, eu não sei o quê, porque eu quero servir o reino, aí acaba causando escândalo. Então, irmãos, o casamento é para sempre. Deus uniu, não separe o homem, tá? E quem cometeu adultério e não cometeu adultério e se separaram por causa de incompatibilidade, por causa disso ou daquilo, e ele se casar e essa se casar, os dois vão estar em adultério. E os que casarem com eles estão cometendo adultério também. É isso aí. Mas não sou eu, gente, é a Bíblia. Não sou eu, não. É a palavra do Senhor que nos ensina. Em relação, traiu, lute, porque dá para você perdoar o seu cônjuge. Dá para perdoar sua esposa que lhe traiu. Dá para perdoar o seu marido que lhe traiu. Busque um tratamento. Busque auxílio, busque apoio das igrejas, até tratamento psicológico, mas não procure qualquer psicólogo não, porque se você procurar um psicólogo do mundo, um terapeuta do mundo, aí vai acontecer igual esses apresentadores de programa, sabe o que eles vão falar? E deixa de ser boba, separa, deixa de ser bobo, cara, até maluco, separa, tu arruma outro. Ele vai cuidar do teu psicológico, mas te aconselhando você erguer a cabeça e casar de novo. Quando você procura um psicólogo, um terapeuta que é cristão, que tem princípios bíblicos, esse sim, ele vai tratar do teu psicológico, ciência, mas atrelado à palavra de Deus. Porque ele sabe o que a palavra do Senhor diz. Olha, eu tenho um homem de Deus, um psiquiatra, muito conceituado lá em Nova Iguaçu, que quando algum irmão na igreja precisa de um tratamento psiquiátrico, eu envio para ele. Sabe por quê? Porque esse psiquiatra, ele é cristão.
ele tem a ciência que ele estudou, ele recomenda remédio, não existe erro em recomendar remédio, nem você tomar remédio porque você está sofrendo de algum transtorno disso ou daquilo. Ele recomenda, mas ele é cristão, ele tem princípios bíblicos, ele está baseado na palavra de Deus. Então, gente, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Deus é maior, ele é aquele quem constituiu, aquele que formou a família, e ele zela para que a sua palavra se cumpra, para que a família permaneça até Jesus voltar. Eu tenho 32 anos de casado, eu amo a minha esposa de paixão, porque a Bíblia me ensina isso, me ensina a amar minha esposa, e eu tenho aprendido como? Investindo no nosso relacionamento, investindo no nosso casamento. Sempre que dá, eu passeio com ela, sempre que dá, a gente está se divertindo, porque isso é o quê? É semear no casamento. Então eu deixo essa palavra para você no dia de hoje, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento e que todos os inimigos do casamento e todas as vozes contrárias que falam para separar, que é bobagem, continuar, prosseguir com esse casamento, eu repreendo essa voz maligna do teu casamento, da tua mente, em nome de Jesus, e que haja paz na tua vida. Eu sou o pastor Valdir Rodrigues, pastor da Comunidade Evangélica Graça Plena, e esta é a palavra de Deus para a tua vida no dia de hoje. Graça e paz!